Boa noite a todos, que todos nós possamos sentir acolhidos, porque todos somos bem-vindos nesta casa, neste lar, né? A nossa casa, uma casa de aprendizado, onde nós, nesse tempo que a gente tira para cuidar dos nossos sentimentos, da nossa alma, junto a Jesus e todos os benfeitores que aqui trabalham, né, junto conosco. Então, cada um de nós é muito importante, né, porque cada um está empreendendo um esforço em prol de si mesmo. E melhorando-se, melhora-se todo o ambiente, toda a sociedade, o mundo inteiro. Então, é importante a gente sentir acolhidos e bem-vindos, da maneira que a gente é. Ninguém aqui é perfeito para merecer o acolhimento especial. Todos são especiais e são acolhidos especialmente. Então vamos serenar os nossos corações, prestando atenção em nós, para que nós possamos sentir a presença amorosa de Deus dentro dos nossos corações, nos nossos sentimentos. E assim nós vamos agradecendo a Deus pela vida, a Jesus pela luz que é no nosso mundo, a expressão amorosa de Deus em nossas vidas. Agradecendo àqueles que contribuíram para a nossa estadia no corpo físico, neste momento tão importante aqui na terra. Nossos benfeitores, amigos, companheiros, chamemo-los como quisermos, mas é a expressão amorosa de Deus a cada um de nós. E isso, Senhor, é motivo de muita gratidão e alegria para as nossas vidas. Inspira-nos, usa-nos como um instrumento para clarear os nossos caminhos. Seja Tu a nossa inspiração, hoje e sempre, que assim seja. Então hoje nós vamos falar dos nossos sentimentos, especificamente um sentimento muito comum na vida de todos nós: a tristeza. Quem nunca a teve? Ou quem não está triste por alguma coisa, por algum motivo? Ou quem não ficará triste por qualquer um motivo? Então nós temos que aprender a nos conhecer e identificar os sentimentos nossos, para que a gente possa ter argumentos e ferramentas para sair desses amaranhados de sentimentos negativos. A tristeza, ela é inerente, é da condição nossa, porque ela refere-se a alguma perca nossa, de algo importante. A perca do emprego, a pessoa fica triste, né? Um bem material, mas tem uma tristeza mais profunda, né? A perca de um ente querido, né? Porque a gente perde. Quando a gente fala que a morte não existe, nós estamos falando de espírito para espírito, mas na nossa condição material, a morte existe como separação momentânea das nossas convivências. E nós, com sentimento ainda muito egóicos, possessivos, que nós chamamos de amor, de cuidado, né? Tudo isso é por falta de conhecer a nós mesmos e identificar que tipo de sentimento eu estou vivendo, qual é o tratamento que eu estou dando para as minhas tristezas, qual é o valor real que eu estou investindo nesse sentimento, o que esse sentimento está fazendo da minha vida.
Para onde vai me levar? O que devo fazer? Então nós vamos, com a ajuda de Deus e dos benfeitores, aqui materializado o pensamento de Emmanuel, na lição 130 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, vai nos trazer o roteiro. E aí, com a ajuda de todos nós, a inspiração descerá e nos trará luz para vencermos as tristezas dos nossos dias a dias. Vamos fazer a leitura deste capítulo. Tristeza. Emmanuel, como sempre, ele tira uma pérola do colar do Evangelho para nos apresentar. A pérola é sempre um versículo de algum capítulo sobre o tema. Ele pega o versículo 10 do capítulo 7, as cartas segundo aos Coríntios, que Paulo escreveu, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Nós vamos, através do pensamento de Emmanuel, nós vamos saber diferenciar o que é a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Vamos fazer a leitura. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e uma outra segundo a terra. A primeira, que é segundo Deus, soluciona problemas atinentes à vida verdadeira, que é a vida espiritual. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Então veja que a tristeza segundo Deus, ela soluciona problemas atinentes à vida verdadeira, enquanto que a tristeza segundo a terra, segundo o mundo, é o caminho para a morte, como símbolo de estagnação, de parar, de não avançar, desviando-se os nossos sentimentos para a negatividade. Muita gente considera virtude a lamentação incessante e o tédio continuado. Até pregam como comportamento de cristão, ficar reclamando de tudo, sobre as coisas que nos acontecem. Aquela reclamação continuada, incessante, que vira um tédio, né? Sempre. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. O que faz mal não é o dinheiro, é o excesso que nós fazemos com, às vezes, uns recursos abundantes que nós praticamos. Que ele fala aqui sobre aos excessos. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Quem de nós já não falou ou já ouviu alguém dizer: nossa, eu estou acometido por uma enfermidade que agora eu não posso nem tomar uma geladinha. Né? É disso que ele está falando. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. A gente quer até servir, mas sem dificuldade, só com o que sobra, incapazes do prazer de servir sem aguilhão. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Olha nós aqui,
E com sorte, porque segundo a espiritualidade superior, a fila está grande. Então, demoremos mais aqui. E para fazer isso, nós temos que nos observar, nos corrigir. Principalmente os nossos sentimentos, para que ele não enferme o nosso corpo, que esse corpo traz a impossibilidade de nós permanecer mais um pouco aqui. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Então, é poucos os seres humanos que estão despertos para aproveitar da tristeza segundo Deus. Aproveitar para agariar experiências e aprendizados. Muitos pouco contemplam a si próprio, considerando a extensão das falhas que lhe diz respeito, em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Por que eu estou passando por esse momento que ele está me trazendo tristeza? Para quê? Por quê? Para quê? Qual que é a finalidade dessa enfermidade? Será que não é para me corrigir, para me parar dos excessos que está me fazendo mal? Ele diz que é raro os homens que faz essas indagações e que com o coração sincero vai receber as respostas certas da espiritualidade, do anjo da guarda, dentro do silêncio da oração que cada um pode fazer. Mas a maioria de nós parte para a lamentação. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Então ele diz que quem avança por esse caminho de aproveitamento da tristeza segundo Deus, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço. Porque tem dois tipos de choro, né? O choro pela dor mesmo, que dói no corpo físico, na alma, pela perca de um ente querido, a saudade, que é natural, principalmente nos dias mais próximos dessa separação momentânea. E tem o soluço enfermiço, é dando uma aceitação da posição em que nós estamos, sem fazer absolutamente nenhum movimento para sair daquela situação, porque o desafio da vida é a gente vencer os obstáculos. Se a vida não tivesse nenhum obstáculo para a gente vencer, não tinha nem sentido. Não estaria o homem aonde está, com o pensamento e a capacidade de discernimento, se não fossem os obstáculos que fazem nos movimentar para a superação. E na alma também é assim, né? Quantos de nós hoje às vezes é insultado com palavras, e a gente já consegue às vezes, se não silenciar o coração, mas já consegue silenciar a resposta, abrandar o tamanho daquele insulto, e a gente já começa a compreender que isso faz parte do convívio com o outro, que às vezes está mais perdido do que nós mesmos. Reconhecendo assim, fica mais fácil para a gente começar a desenvolver o perdão, que é uma virtude que traz alegria, contrário da tristeza, né? Então, a inutilidade também, né? A tristeza do mundo nos traz um sentimento de inutilidade. Então, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Os benfeitores não nos prometem nenhum tipo de milagre. Nos traz
a orientação sempre do trabalho contínuo em prol de nós mesmos. E trabalhando, a gente vai esquecendo esses sentimentos. No dicionário, a tristeza é tido como qualidade ou condição de triste. Então vamos conhecer um pouquinho mais o que é tristeza. Para a gente pegar esse conteúdo, quem tiver esse livro ou ir no Google aqui, capítulo 130 do Caminho, Verdade e Vida, vai nos oferecer e a gente vai ler depois com mais cuidado, com mais qualidade, conhecendo o que é tristeza com Deus e o que é tristeza, segundo o dicionário e segundo os orientadores da psicologia, da psiquiatria, como vencer esse sentimento, como a gente superar esses sentimentos, ou identificar cada tipo de tristeza, e a gente dá um tempo para ele. Ou eu vou ficar triste uma semana, vou ficar triste 3 meses, né? A gente já sabe, com a identificação, quanto tempo mais ou menos a gente vai ficar triste por conta daquela perca, seja ela qual for, umas mais, outras menos. E não conhecendo, a gente vai alimentando essa tristeza, vai alimentando, e ela vai crescendo dentro de nós, de repente vira uma depressão. E em tornando-se uma depressão, fica mais difícil, mais trabalhoso para a regeneração do estado espiritual do indivíduo. Ou condição de triste, falta de alegria, melancolia. Mas, e para você, o que quer dizer tristeza? O que ela provoca e o quanto atrapalha as suas atividades do dia a dia? Essa pergunta para a gente, né? Para a gente, o que é tristeza para a gente? Tristeza para mim, né, é não ganhar mais no meu trabalho. Outro é outro tipo de tristeza. E isso muda durante o dia, várias vezes. Durante o ano, então, tem muitas oscilações de motivos para a gente ficar triste. A tristeza é um dos 6 sentimentos fundamentais que todo ser humano é capaz de sentir, assim como a felicidade, a raiva, o medo, a repulsa e a surpresa. Então são 6 sentimentos que o ser humano é capaz de sentir. E o que causa a tristeza, no modo geral? A causa pode estar ligada, por exemplo, à perca de alguém querido, término de um relacionamento, frustração no trabalho ou com a carreira, problemas de performance, infelicidade com as conquistas pessoais, traumas e conflitos internos mal resolvidos. E é o que nós mais temos, né? Os conflitos internos mal resolvidos, e trazemos para o nosso dia a dia. Tudo isso é falta de fazer alguns exercícios que, se o tempo nos permitir, vai ser nos passado alguns exercícios para a gente superar isso. Mas afinal, é tristeza ou depressão o que eu estou sentindo? Entender seus sentimentos não é missão fácil. Por isso, é comum não conseguirmos compreender se o que estamos sentindo, se o que estamos vivendo é uma tristeza profunda ou depressão. Pensando nisso, perguntamos para a psicóloga e especialista do site aqui, como podemos entender melhor o que estamos sentindo. O nome dela é Tatiana. Ela diz que a tristeza é uma reação natural a situações difíceis de ser vivenciadas, e sentir tristeza é saudável. A gente viu que é saudável sentir tristeza segundo Deus, e sentir tristeza segundo ao mundo não é saudável. E aqui ela fala que sentir tristeza é saudável. Vamos ver o pensamento dela. É bom o pensamento dela. Mas quando nos sentimos tristeza por muito tempo, e isso passa a afetar nosso dia a dia,
pode ser que esse seja um sinal de alerta para a depressão. As causas da depressão podem ser genéticas, alterando de neurotransmissores, doenças crônicas, traumas, abusos de álcool e de outras drogas. Portanto, como definição, a tristeza é um sentimento e a depressão uma doença, porque ela é derivada desse culto à tristeza. A tristeza bate na nossa porta, que ela fala que é um sentimento que é inerente ao ser humano, e conforme a gente vai dando ênfase, vai dando, como diz o mestre lá que foi perguntado, qual que crescia mais dentro dele, o leão ou, né, um animal dócil? Ele falou, aquele que você vai alimentar mais. Se a gente alimentar mais o leão, se a gente ficar alimentando muito tempo a tristeza, cultuando essa tristeza, ela pode tornar de sentimento para uma doença, inclusive física, de difícil tratamento, longo tratamento. Quem já passou por isso sabe, e muitos, às vezes, sucumbe-se no meio do tratamento. O sentimento de tristeza é uma reação apropriada diante de algum evento e não dura mais do que horas ou dias. Já a depressão são reações extremas e a sensação é de que aquilo nunca vai passar. Então, quando a gente deixa a tristeza vencer os dias mais ou menos estipulados para cada evento, a gente já tem que tomar cuidado, tem que ficar em alerta. Por que essa tristeza está me acompanhando por mais tempo? E a tristeza, ela vem através dos nossos pensamentos. A gente fica lembrando daquele acontecido, daquela perca, o tempo todo. O que a gente tem que fazer? O exercício de mudar o pensamento. O pensamento para coisas positivas. Por isso que sempre o Evangelho, ele é recomendado. Porque não tem nenhuma linha no Evangelho que é de negatividade. Sempre de positividade, de esperança, né, e de soerguimento do ser. O que tiver fora da positividade não é evangelho, é costume, é o ponto de vista daquele que está falando em nome do evangelho, não do evangelho. O evangelho sempre é vida, é esperança, nunca é desesperança ou depressivo o pensamento evangélico. Prazer e sentimento de vazio. Então a tristeza, ela causa um sentimento de vazio dentro de nós. É comum que quando estamos tristes, nos sentimos desencorajados. No entanto, essa sensação não deve durar muito tempo. Mas na depressão, o sentimento de vazio é constante e pode te levar a perder o sentido da vida. Aqui ela está fazendo sempre uma comparação entre a tristeza e já a depressão. Porque a gente, às vezes, está em um momento triste, a gente fala, não, estou depressivo. E as palavras têm força. Se a gente ficar incutindo na nossa cabeça que a gente está ou a gente é uma pessoa depressiva, certamente isso vai crescer e agigantar dentro de nós. Exaustão. A tristeza nos causa exaustão. É só nos observarmos. No dia que a gente estiver muito triste, ou a semana que a gente estiver muito triste, a gente está sempre cansado. Nos períodos de luto mais próximo, a gente não quer nem receber os amigos que querem nos dar um abraço, um conforto, porque a gente está constantemente cansado. Não é suficiente as noites, mal dormidas geralmente, e os dias, a gente está sempre cansado. A tristeza por si só não o impede de seguir com as suas atividades do dia a dia. No entanto, na depressão, você se sente sem energia, se afastando de pessoas e da rotina que antes era prazerosa. A tristeza nos traz pensamentos negativos e distorção da realidade. Os pensamentos negativos estão presentes na tristeza e é uma reação comum.
Já na depressão, esses pensamentos ficam distorcidos, mais próximos da imaginação e distante da realidade. O triste, ele observa a realidade e continua triste. O depressivo, ele observa a realidade e já potencializada, ele fica criando ali um teatro mental da negatividade do assunto. Como superar a tristeza? Passar por cima da tristeza é uma das ferramentas que muito de nós utilizamos para tentar encontrar a felicidade mais rápido. No entanto, quando você procura entender seus sentimentos com o autoconhecimento, observando que o autoconhecimento está indicado na questão 919, 919A, ali a resposta de Santo Agostinho, que Allan Kardec pergunta qual que é o meio mais eficiente para a gente fazer a reforma íntima. E ele diz: conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já falou dito. E aí ele descreve a exemplificação dele de quando estava na terra, como ele fazia para conhecer a si mesmo, observando, fazendo uma avaliação de todos os sentimentos e de todas as ações durante o dia, ao deitar à noite. E às vezes a gente deita sem fazer nenhuma reflexão sobre os nossos dias, ou a gente colocar pano quente nos nossos erros e dizer: não, mas eu fiz isso por causa daquilo, encobertando os nossos próprios erros. E aí vem a realidade, que é a nossa consciência, principalmente durante o sono, né, em contato mais intimamente com essa realidade interna do nosso espírito, a gente acorda cansado, desanimado, triste, por conta de estar negando um sentimento que é natural às nossas condições. Então, o autoconhecimento: você pode criar maneiras melhores de superar a tristeza. De qualquer forma, separamos algumas dicas para você aprender a trabalhar melhor suas emoções e, por fim, superar a tristeza. Ela diz que para a gente conectar com os nossos sentimentos, não negar, não fugir, não dizer: não, eu não sou uma pessoa triste, eu não estou uma pessoa triste, não adianta nada. Nossas emoções sinalizam algo bem maior do que apenas o que estamos vivendo naquele momento. Esconder seus sentimentos não te torna alguém mais forte e nem te ajuda a superar os problemas. Não tenha pressa, não há problema algum em ficar triste ou muito feliz por algo. Tudo isso é natural, e caso você precise de ajuda para lidar com tudo isso, você pode sempre procurar a ajuda de um especialista. Nós temos muito medo de procurar os especialistas que tratam da saúde mental. Tudo por preconceito. Porque nós aprendemos nas encarnações passadas, e até nessa mesmo, que estar doente mentalmente é uma pessoa sem Deus. É uma pessoa que não tem fé. Até hoje, com tanta informação que nós temos sobre saúde mental, a maioria das pessoas ainda trata o paciente com as problemáticas mentais como uma pessoa sem fé, uma pessoa sem Deus, e etc, etc. Isso só torna mais difícil o tratamento, porque aí a gente vai ficar escondendo, né? Porque quem de nós quer estar sobre esse jugo, né, de que não tem Deus, não tem fé em Deus e tudo mais? Aí a gente nega, foge aos tratamentos, e aí só vai quando as coisas estão bem pior. Então, se fosse tratado como, né, uma doença qualquer, como a diabetes, assim que a pessoa descobre que está diabética, ninguém fala que é falta de Deus, que é falta de fé,
né? E é uma desorganização do organismo, tanto quanto a doença mental. É um órgão que está em desequilíbrio no seu funcionamento. Então, a gente tem que começar a conhecer cada vez mais, para que esse conhecimento nos liberte, conectando assim com o pensamento de Jesus e a vontade dele, que ao conhecer as verdades nos libertaria, né? E libertar de quê? Dessas coisas, desses preconceitos que nos empurram cada vez mais para os abismos de nós mesmos. Então diz que para praticar o autoconhecimento é fundamental nos conhecer, nos observar, acolher a nós com as nossas problemáticas, com as nossas dificuldades, mas tendo sempre a esperança e também o esforço contínuo para superar as nossas dificuldades. Não é só acolher, acolher é assumir, né? Eu estou triste porque o meu relacionamento afetivo não está da maneira que eu queria que estivesse. E por que não está da maneira que eu queria? Primeiro ponto que você já tem que observar: estou sendo egoísta. Porque eu estou triste por quê? Porque a pessoa não está fazendo as coisas conforme eu gostaria que fosse para mim. Eu perguntei para ela, ou para ele, se ele está satisfeito com o que ele está fazendo, ou a maneira que está levando o nosso relacionamento. Não. A gente já fica triste por conta desse sentimento egóico que nós trazemos dentro de nós. Então, em observando, nós vamos ver que as problemáticas estão tudo dentro de nós, e só nós é que podemos resolver, através da ajuda dos benfeitores. Foi falado na primeira palestra uma verdade que é transviada, de que Jesus não toma a nossa cruz, enquanto que nós aprendemos em outras escolas que Jesus é que nos salva, é aquele que vai pegar a nossa cruz e vai carregar-nos no colo. Não, ele fala: toma a sua cruz, a sua responsabilidade, e segue-me. Esse segue-me é fazer esses exercícios. Quando a gente vê Jesus lá dizendo que eu sou, ou eu já era quando você nem existia, ele está acolhendo o que ele é, não está negando que é um espírito crístico. Ele está falando disso, que ele já era um espírito crístico, puro, quando nós ainda nem tínhamos consciência de nós mesmos. Então, nós dizermos e acolhermos como somos é muito importante. Não importa qual é a condição que nós estamos vivendo. Se nós fôssemos um espírito já nessas condições, certamente nós não tínhamos essa problemática de nos negar as nossas condições, os nossos sentimentos, para maquiar uma beleza exterior, sendo que por dentro a gente está estragado, né? Sem saber como fazer para superar as dificuldades, com vergonha, com medo. Isso é orgulho, de procurar um especialista, de procurar quem pode nos ajudar. A gente também tem que ter a sabedoria de procurar quem nos pode ajudar naquele assunto. E nós costumamos procurar as pessoas que nós amamos, por exemplo, pai, mãe, sem observar que eles não têm a experiência, ou não têm aquela condição para nos ajudar naquela problemática. E aí nós nos sentimos mais deprimidos, com mais dificuldade, e ainda melindrados porque não nos ajudaram. Então, nos conhecendo e nos observando, nós vamos saber quem nós vamos procurar, quem tem experiência, por exemplo, em relacionamento de casais. Se a gente for procurar alguém para nos ajudar, nós temos que observar aqueles casais de longas datas de casamento, de 40, 50 anos, que estão juntos, casados, compartilhou, formou família, estão criando netos, bisnetos. Não procurar os jovens que estão começando, porque eles não têm experiência para nos passar. Não procurar
casais que ficam separando e casando. Procurar aqueles que conseguiram e estão conseguindo superar todas as dificuldades que aqueles que desistem no primeiro embate. E tudo isso é exercício para a gente superar as nossas tristezas. A gente fala do Evangelho como se fosse uma coisa aquém das nossas condições, e o Evangelho está postos no trato das coisas corriqueiras. Um médico, nós estamos falando de sentimentos, um médico da saúde mental é um apóstolo de Jesus, que está a serviço do bem. Não devemos ter medo de procurá-los. Uma pessoa mas ele não é da minha religião, é um casal bonito, mas não é da minha religião. Convida eles para um jantar, um almoçar na sua casa. Observe o comportamento deles e vê, conversam uns com os outros. Eu não sei porque estão me dizendo para falar sobre o relacionamento de casais, porque esse é um relacionamento que causa muitos atritos, e esses atritos são muito dolorosos, porque é o sentimento ainda muito inferior que nós trazemos de nós, que nós chamamos de amor, de paixão, mas às vezes não é amor, às vezes é só paixão, dominação, egoísmo e tudo mais. E esses atritos é os que mais dói. Entre aspas, uma traição é mais dolorosa do que às vezes a perca de um ente querido. Eu disse traição entre aspas, por ninguém me trai, eu me traio, o outro se trai, praticando os equívocos, porque a responsabilidade é íntima de cada um, daquilo que nós fazemos. E quando eu traio, eu estou traindo a mim mesmo. Ou quando eu não perdoo, eu estou acumulando tristezas para toda a minha organização perispiritual, espiritual e também corporal. Então o tempo já esgotou. Vamos nos observar mais, observar os nossos sentimentos, fazer perguntas íntimas para nós mesmos. Nas orações, perguntar aos nossos benfeitores: qual que é o motivo que eu estou tão triste e tão descontente com todas as coisas? Às vezes ele não sabe nem identificar o que está me deixando triste, por tamanha confusão que está dentro de nós. E o Evangelho, com a recomendação de Santo Agostinho, na questão 919, nos faz relembrar a importância da meditação. Meditar não é tentar não pensar em nada, é pensar na gente, observar a nossa respiração, acompanhá-la mentalmente. Quando a mente fugir, a gente busca ela de novo, traz para cá, para junto de nós. Quando ela for lá na tristeza, você fala, traz ela e a tristeza para junto. Cuide de você, para não se perder. Mesmo perdendo a vida, nós podemos ganhar a vida. Isso é tristeza segundo Deus. E ganhar a vida segundo o mundo é perder a vida. Quantos de nós já adentrou no mundo espiritual por querer aproveitar tudo que o mundo nos oferece, e entramos na condição de suicidas, sofredores, trazendo nas reencarnações o que o benfeitor falou, reencarnações dolorosas, de reajustes difíceis.
para a nossa alma. E ainda temos que agradecer pela oportunidade, porque é assim que a lei de Deus é estabelecida. Cada um segundo as suas obras. Ninguém paga ou usufrui do mal ou do bem que o outro pratica. A recomendação hoje é: olhe para ti mesmo. Observe em derredor. Acolha tantos quantos podes. Fortifica-te na oração e confia em Deus. Essa é a mensagem final, e vamos agradecer a Deus por esta oportunidade, por esses conselhos, por essa luz e por Jesus, nosso Senhor e vida. Que o seu amor possa alcançar os nossos sentimentos, fortalecendo-nos para o combate contra a tristeza, principalmente contra a tristeza que o mundo nos oferece. Ajuda-nos, Senhor, a compreender-te e viver-te no nosso dia a dia, em todas as experiências, que nós possamos observar-te a nos ensinar. É esse o desejo do nosso coração, em forma de agradecimento pela sua presença em nossas vidas. Que assim seja.